Instagram, já estamos ao vivo nos dois. Estamos ao vivo simultaneamente? Esperar só a galera chegar aqui. Deixa eu sintonizar aqui que a gente já faz o nosso cumprimento, Bento. Maravilha. Testar o áudio, testar o vídeo. Eu vou dando uma conferida aqui no... Deixa eu dar uma olhada como aqui. Foi processado esse frango aqui para ver se está tudo ok. O pessoal que tá chegando aí do Instagram já tá assistindo. Conforme for aparecendo, você me dá um feedback, tá bom? Só esperar o pessoal sintonizar. Ângulo tá bom. Tá começando a chegar um pessoal aqui. Daqui a pouco... Agora só tem nossos parentes assistindo, 2 pessoas. Brincadeira. Bem, boa tarde para você que está chegando agora na Compacta Print, seja no Facebook e no Instagram. Há mais uma transmissão onde vamos mostrar para vocês mais um macete, mais uma dica e uma receita sensacional. Meu nome é Christian. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bento. Mais uma terça-feira de live, como todas as terças-feiras, porém hoje a gente tem uma receita diferenciada. Maravilha, né, Bento? Hoje a gente vai mostrar um pouquinho aqui para vocês, inclusive o tema, ele é bem bacana, porque a gente quer despertar em vocês, principalmente essa dica de que as possibilidades desse equipamento são infinitas. Você pode fazer diversos tipos de receitas. Se a gente for pensar só coxinha, né, Bento? Tem muita variedade. Enquanto isso, peço que desde já você compartilhe essa transmissão na sua linha do tempo aí, tá? Já ajude a chegar mais pessoas na nossa transmissão. A gente vai fazer o passo a passo aqui da coxinha de rã. Então, Bento, nós já fizemos todo o processo aqui já praticamente, para ir um pouco mais rápido, para você estar você que está assistindo no Instagram, eu vou te convidar, na verdade, para ir agora para o Facebook da Compacta Print, tá? Então corre lá para o Facebook da Compacta Print para você assistir tudo em primeira mão, todos os detalhes para usar este equipamento. Então, te vejo lá. E você que está no Facebook aqui da Compacta Print, me mandem dúvidas, nos mandem dúvidas, né? Fala o Bento aqui do meu lado. E aí a gente vai fazer uma dinâmica bem legal. A gente vai fazer do zero aqui. A máquina está parada, sem nada dentro. Temos a massa aqui pronta, o Bento vai falar um pouco mais sobre. E temos o recheio aqui. E temos também a nossa iguaria, que é o prato principal aqui. Na verdade é a receita, o ingrediente da receita principal. Então, Bento, conta um pouco mais para nós sobre essa questão do montar do equipamento. Você já deixou ela pronta, a gente vai fazer coxinha. O que você pode falar mais sobre, principalmente as peças que a gente vai utilizar aqui? A gente sempre tem que começar com o norte, né? Para começar uma produção. Com certeza. Todas as lives... a gente costuma dizer o quê? Atenção aos bicos, atenção às mandíbulas que vocês vão utilizar. Acompanhe a máquina, 3 kits de mandíbula. Um para fazer o formato gota, que é o da coxinha, que é o que a gente vai fazer hoje. A gente já deixou montado, para a gente evitar, na verdade, não ser desgastante a live. Então, a gente já deixou montado com a parte de coxinha, com as mandíbulas de coxinha. Aqui eu tenho as mandíbulas para fazer o formato de bolinha ou que as extremidades forem arredondadas. E o parzinho de mandíbulas para fazer aquele famoso... a almofadinha, né? Aquele famoso travesseirinho, né? Tradicional risole agora também, né? Então, lembrando que, independente do formato, vocês podem inverter os sabores. Por exemplo, eu posso fazer uma almofadinha de frango, eu posso fazer uma coxinha de calabresa, posso fazer uma coxinha de presunto e queijo. Um croquete, posso fazer saiba, né? Um croquete também, sem contar as inúmeras receitas que a gente disponibiliza também. E pensando nisso... a gente andou conversando, andou verificando e a gente hoje optou por disponibilizar da rã, né? Hoje a gente vai fazer aquela coxinha de rã. Então aqui aquela massa tradicional para salgado, eu costumo fazer ela bem mais colorida, mas hoje aqui a gente acabou fazendo ela mais simples, porque para não roubar muito o sabor da rã, e aqui ela in natura, né, Cris? Exato, aqui é a iguaria, será que a gente consegue dar um close aqui? Muita gente aí talvez tenha uma rejeição. Aqui eu acho que foi 50-50 aqui na empresa. 50-50, falou, eu vou segurar meu aqui. Deus, Tá isso é de comer mesmo, dá pra comer. Tá? E, gente... essa aqui é a verdadeira rã, tá? E aí, fizemos o processo do cozimento, temperamos, processamos, e aí ela ficou desse jeito. Muito importante, gente, independente do recheio, tem que estar sequinho, tá? Tem que estar sequinho e tem que ser processado. Processado a ponto de que ele passe no bico escolhido para o tamanho do salgado escolhido. Uma dica bem legal que a gente sempre passa é, gente, vai fazer o salgado, usa o bico 1 com o número 1, bico 2 com o número 2 e assim consecutivamente. É óbvio que se precisar, dá pra gente fazer algumas alterações, mas se por um acaso vocês quiserem fazer um salgado que tem uma parede segura e que com certeza não vai ter problema, sigam o passo a passo, né, Cris? Perfeito. Então você quer começar por onde aqui, Bento? Nós já temos já você quer começar pronto, de lá para cá? Você quer mostrar qual o processo você quer mostrar primeiro? Vou te mostrar com certeza. Ó, aqui eu tenho o falso bechamel.
a gente fez, né, ele mais colorido, porque afinal de contas a rãzinha ficou menos cor, a gente não colocou nada para colorir. Tá temperada, só não tem tempero. Tá temperada, tá super deliciosa, inclusive, eu já provei, viu, Cris? Ah, é por isso que tá faltando. Então, aqui a gente tem a rã, aqui a gente tem o falso bechamel que a gente deu uma colorida, e aí vou acentuar a cor da carne da rã, né? Aqui vocês já viram, já filmou de cima, tá vendo? Aqui ela praticamente como veio pra gente, aí passou todo aquele processo do cozimento, e aqui a massa eu já deixei pronta. Normalmente nas nossas lives a gente faz o quê? A gente faz a massa, faz o bechamel, passa todo o processo, e para não ficar cansativo para vocês... Já fez até a massa, né? Fez tudo ao vivo. A gente já deixou tudo, já fizemos a massa, já fizemos quibe ao vivo, enfim, diversas outras receitas. Então, para não ficar maçante para vocês, já fiz a massa, já esfriou. Lembrando, tem que trabalhar em temperatura ambiente, viu, pessoal? E aí, já esfriou e eu já separei em pequenas porções, que é muito importante, que é o que a gente indica para vocês utilizarem. Quando for alimentar a máquina, é essencial que alimente constantemente. Se não alimentar a máquina constantemente, pode dar variação no tamanho do salgado, tá? Não está diretamente ligado à textura da massa, mas a massa também é importante, tá? Então, se a massa tiver uma textura legal, se for fracionado, eu vou alimentando constantemente, ó, pequenas porções, mais ou menos do tamanho de uma maçã, né? Uma maçã grande, de uma laranja. E aí, eu separando essas pequenas porções, eu tenho que alimentar constantemente. Puxou, coloca. Puxou, coloca. Por quê? Tem que ter massa na cuba, e o que tem na cuba vai empurrar o que está lá no cabeçote. Eu tendo massa no cabeçote, se eu não tiver massa na cuba, não vai sair, ou vai variar o tamanho. Então, todas as vezes que a máquina empurrou a massa, tem que colocar outra, tá? Fica a dica aí. Perfeito. Então, na verdade, a gente vai falar um pouco do passo a passo aqui. Você quer saber mais sobre a massa? Em questão, ela mesma do e-book, tá? Mesmos condimentos. Exato. A diferença é que o tempero foi a gosto. Você pode ver que em outras lives a gente muda sempre o tom, né, Bento? Porque a gente também testa outros temperos. Talvez fique um pouco mais branco do que o normal, mas ela tá um pouco puxada para amarelo, porque a gente usou só o tempero que arremeta a questões de peixes, enfim. Então, não nada que talvez um coloralzão vermelho da vida, eu acho que não arremeteria tanto a esse sabor de recheio, tá? Por isso que ela está com essa tonalidade. Vocês já perceberam que em outras lives a gente faz ela com uma cor mais acentuada, né? Mais viva. Mas nesse caso aqui, como não é peixe, né, Cris? Na verdade ele é um anfíbio, né? Ele é meio terrestre, meio peixe ali. Então a realidade é que esse tipo de, até mesmo de textura dele, se a gente for falar assim, a gente está usando um tema bem legal, porque ele principalmente é uma carne que ele tem vários aspectos, na verdade. Ele parece um pouco de fusão da própria textura do peixe com o frango. Até então, mesmo o gosto, né? Ele tem esse desfiar do peixe, né, Bento? Mas ao mesmo tempo ele é seco igual o frango, ele é bem engraçado. E aí, na verdade, a gente pode argumentar exatamente uma questão dos recheios. Se você tiver alguma dúvida, mande nos comentários. A gente vai falar um pouco já, conforme a gente vai pensando aqui, a gente vai falar. Exato. O recheio na questão, né, Bento? O recheio ele precisa sempre de uma textura pastosa. Com certeza. Seja ela uma textura mais popular, que a gente conhece como falso bechamel, que é farinha e água e seu tempero, né? Que é esse que a gente vai usar hoje. A gente colocou cor, tá? E custo e tudo, né, Bento? A ideia, custo-benefício. Porque assim, se eu colocar o falso bechamel, eu vou ter uma coxinha, uma coxinha com a massa de coxinha, com o recheio de rã, com o falso bechamel. Se eu acrescentar, por exemplo, o catupiry, o que vai acontecer? Vai ser coxinha de rã com catupiry. Pode ser, não tem problema. Pode pôr cheddar, pode pôr requeijão, não tem problema. Mas aqui, até mesmo pelos custos, para vocês aí, que vocês sabem que tá caro os insumos, né? Quanto que tá aproximadamente o quilo aí da rã? Ó, essa iguaria aí, ó, pra você. Hoje em dia existe até aqueles açougues gourmet, né, Bento? Isso, exatamente. Eu vou pedir só um feedback também, boutique da carne, áudios, né? Boutique do peixe, está, né? O Swift da vida, né, que patrocina grandes programas aí, ó, patrocina nós aí, ó, a gente tá usando aqui. Então, na realidade, se você tiver com probleminha de áudio, ó, não tá ouvindo direito, ajuda a gente, participa da transmissão e fala pra nós, tá bom? A gente tá no showroom da Compacta Print, tá bom? Manda um abraço pra Raquel, ela tá lá no Uruguai, tá mandando um abraço pra vocês aí. Raquel Buenas Andrade. Boa tarde, Raquel. Mas deve ser a BR, Cadê? ó. Boa tarde, saudações do Uruguai, departamento de Canelones. Ó, Raquel Andrade, Andrade está participando Grande lá abraço, do Uruguai. Raquel. Curte aí, pode Nem fazer deu boa tarde pra todo mundo gente, aqui, tá? ó. Sueli Pessoal, falou que tá com nojinho, ó. Sueli, isso aqui tá é gostoso, mulher. Sueli é uma delícia. Você já comeu peixe? Já comeu frango? Une os dois, é parecido esse até gosto mais gostoso. aí, tá? Eu achei muito mais gostoso. O pessoal que faz dieta também, imagina você ter a junção dos dois, né, Bento? É isso que eu ia falar. Eu vou fazendo dieta, vai chegando na sexta-feira, já não tô aguentando mais comer frango, né? Aqui já seria uma boa opção, né? Vou deixar você levar pra você comer hoje.
Vai? Então tá legal. Sabe o que eu queria fazer, Cris? Sem mais delongas? Sim. Eu queria já acrescentar o falso bechamel. Eu queria contar com a ajuda sua aí, por gentileza. Segura aí. Eu já vou acrescentar o falso bechamel, porque aí depois a gente vai pro passar da massa, né? Ó, tudo ok aqui. Deixa eu pedir um ângulo um pouco melhor aqui pra gente assistir aqui. O pessoal ficar com os olhos vidrados. Então eu vou colocar um suficiente aqui, Bento. Aí você vai me dizendo aí, tá? Coloca a metade disso aí, vamos ver. Metade, ó. Metade da panela aqui. Que aí eu vou mostrar a consistência ideal para ele deslizar pela máquina. Afinal de contas, esse é o motivo pelo qual que se utiliza essa consistência pastosa. Vamos ver aqui? Eu vou já acrescentar aqui, já vou juntando. Então, assim, todo recheio que for passar na máquina tem que se atentar ao quê? Ele tem que estar seco, processado e depois a gente deixa ele pastoso. Como que a gente pode deixar ele pastoso? Com o falso bechamel, que pode ser avermelhado, pode ser também sem cor. Então eu coloquei temperos que arrebentam um peixe, isso, tá bem? Exatamente. E aí, eu achei que ficou ótimo, viu, Cris? Achei que tá maravilhoso. E aí, qual que é a ideia? A ideia é deixar o seu recheio mais sequinho, tá? E depois acrescentar a textura pastosa, que pode ser falso bechamel, catupiry, requeijão, pode ser purê de batata, dependendo da textura, pode ser os cremes, creme de cebola, creme de milho, pode ser tudo isso aí. O falso bechamel é uma receita mais em conta, né? A gente passa bastante aí receitas, se você verificar nossas outras lives, tem já desculpa, tem já a receita do falso bechamel, mas qualquer coisa no finalzinho eu já passo novamente. A gente faz uma pausa para tirar dúvidas, tá bem? Não tem problema. Eu só tô misturando aqui, ó, tá vendo, ó, a textura. Eu acho que já chegou, mas se não, eu vou pedir mais um pouquinho pro Cris, tá? Se você quiser mais, você me avisa, tá? Optou por fazer uma menor quantidade para evitar desperdício, né? Tô misturando mas aqui. Mas pelo visto hoje vai ter briga aqui, porque o pessoal vai querer comer, viu? Hoje com certeza eu vou sair da dieta, hoje a gente tem bastante pessoa para provar, ó. Então, quero só ver. Vai ter degustação ao vivo? É isso mesmo, Bento? Vai ter degustação ao vivo, vai ter plateia. Vai ter não, já tem, viu? Já tem, né? Aqui nos bastidores o pessoal tá ali ansioso para ver como é que vai ficar essa coxinha. Será que vai sair essa coxinha, né? Então eu acredito, deixa eu ver aqui se já deu a textura. Cris, mais um pouquinho de nada, só mais uma colherzinha, tá? Tá, enquanto isso manda um abraço pra Kênia aí, que a Kênia tá mandando um abraço pra você, Bento. Oi, Kênia, tudo bem? Filma aqui, deixa eu mandar um abraço pra Kênia. Oi, Kênia, tudo bem? Seja muito bem-vinda à nossa live. Espero que você goste. Um grande abraço aí. Até mais. A Aparecida mandou uma pergunta aqui, se salgado de carne também tem que usar o falso bechamel, Bento. Sim, todos os recheios têm que usar uma textura pastosa. É assim, isso não é exclusividade da máquina da Compacta, isso não é exclusividade do Bento e do Christian. O que é necessário? É necessário ela ter uma consistência pastosa, ó, já vai aproveitando, ó, que deslize pelas mãos. E aí sim, é certeza que ela vai se comportar bem na máquina. Se eu tiver um frango, se eu tiver a carne de rã, carne de vaca, carne de boi, se ela tiver numa consistência seca, o que acontece? Essa rosca que empurra o recheio a fim de sair pelo bico, ele pode entupir. E aí se entupir, vai acontecer aquele famoso do salgado de máquina não tem recheio. Gente, isso é mito, eu vou mostrar e vou provar isso aqui para vocês. A gente faz muita questão de mostrar isso para vocês, porque, afinal de contas, vocês, tendo a receita de vocês, a quantidade é com vocês. Cuidado com o economizar, porque acaba dando problema aí para o resultado final, e aí com certeza pode vir a prejudicar o negócio de vocês, tá? Coloca recheio, saboriza a massa. Já viu aquele dizer assim? Ah, eu comi aquela coxinha só por causa da massa. Aquela massa estava uma delícia. Mas se não tivesse recheio, ia reclamar, né? Não, então tem que ter recheio, a massa tem que ser saborizada, tem que colocar uma corzinha nessa massa aí para identificação na hora da fritura. E basicamente é isso. Então, perfeito. Você já encontrou, então, essa textura ideal. Ponto. E só uma adenda, eu poderia virar essa panela inteira aqui, Bento? Porque também tem esse caso, não tem? Muito bem mencionado. É assim, aqui eu tenho por volta de 1 kg do falso bechamel, que seria a mistura da farinha com a água e o tempero, tá? A gente temperou com um tempero que remetesse a rã, anfíbio, como que eu posso dizer? Anfíbio, né? Um tempero que remetesse a carne da rã. E aí, a gente acrescentou peixe mesmo, comprei algo que acentuasse peixe mesmo. Isso. Então, um temperinho bem de ervas, bem legal. Então, aí a gente deixou temperadinho aqui, bonitinho, acrescentou, e aí tem uma dica bem legal. Ó, aqui, vocês veem que uniu bastante, então parece que tem pouco recheio, mas vocês vão ver na hora que for passar na máquina, ele se comporta muito bem. Parece que tem pouco recheio, mas não tem. Outra coisa,
eu tinha 1,5 kg da carne de rã. Com mais 1 kg de falso bechamel, eu teria 2,5 kg. Só que aí a gente tirou aí, eu acredito que tenha colocado uns 500 gramas, tem uma quantidade mínima. O peso final do bechamel era 1 kg, Bento. Então a gente usou praticamente metade aqui. Acho que vocês podem até ver aqui, não vamos chutar por baixo, 50% mesmo, né? Acho que acredito que seja 50%. Pouquinho mais. Se eu quisesse colocar, não teria problema algum. Só que aí eu começo a substituir o recheio por essa substância pastosa, por essa consistência pastosa. Então a ideia não é ficar muito molhado, não é ter só o falso bechamel. A ideia é sentir o gosto do frango, o gosto da rã, e aí não precisa exagerar. Óbvio, depende, é com vocês, tá? Se vocês quiserem colocar 1 kg de frango com mais 1 kg de falso bechamel, tá tudo bem. Eu prefiro colocar, sei lá, 2 kg de frango e 1 kg de falso bechamel. Nisso eu vou ter 3 kg de recheio. Existe um mínimo suficiente, né, Bento? Que a gente quer dizer, mínimo né? suficiente, foi isso que eu quis dizer. Mesmo lugar que tem dizer. grandes varejistas aí de salgados, que você pode ter certeza que, se você se recordar agora, na mordida, você já vê que só tem uma textura pastosa, tá bom? Então, na realidade, a gente quer mostrar para vocês aqui que a gente colocou o mínimo suficiente para aproveitar. E, ao mesmo tempo, eu posso passar para você, salgadeiro, uma dica suficiente que, assim, o que é mais caro no seu salgado? Claro que é o recheio. Então, o que a gente quer passar para vocês é que, geralmente, você pensar, vou usar uma bisnaga daquele requeijão super famoso que o pessoal adora, que é da marca mais cara. Você tem um salgado com um custo de recheio muito alto. Então, às vezes, tem a galera que quer fazer, tipo, vou fazer um salgado num ticket de 25, 35 reais o cento. Você tem que sempre se atentar ao seu custo do seu cento, né? Ou seu custo quilo salgado, né? Então a gente quer passar uma dica para você aqui, para você também se equilibrar. Você que já é cliente Compacta Print, dá uma olhadinha aí. Em breve a gente vai colocar nos comentários, depois eu acabar a live, eu vou colocar nos comentários aqui no post fixado, exatamente um link para vocês fazerem um download de uma tabela de precificação de salgado. O que você faz nela? Você vai entrar nela e vai colocar quanto eu paguei em 1 kg de farinha, quanto eu paguei no X óleo. O que vai acontecer? Ali nessa conta você vai dar somente um Enter, ele vai te dar uma conta certa de quilo salgado seu pronto. Então vamos supor que seu salgado de galinha mesmo, de frango tradicional, seja 11 reais de custo. Aí você pensa, poxa, eu estou usando uma fécula de batata, estou usando leite. Então, dependendo disso, você pode fazer algo mais competitivo, você talvez tirar um pouco mais e ter seu custo melhorado, tá? Então, depois eu passo isso para vocês. Agradeço a cada um que está assistindo. A Alessandra, ela está mandando um abraço, ela fez o workshop conosco. Ela falou que ela é a mulher do Bill, lembra que fez o Masterchef? Nem quis tirar foto com a gente. Então, tem pessoa do Masterchef aqui que já fez curso com a gente. Tá feliz da vida. Lembro, com certeza. Depois dá um feedback para nós aí, viu? Agradeço. Ele estava nas prévias, ele não podia fazer. E a Sueli falou que tá com dificuldade, quer aprender a usar a máquina dela. Então, chegou o dia. Pega o caderninho e assista aí com calma. O que você quer fazer agora, Bento? Vamos para a massa? Vamos fazer o teste de passagem? Então aqui eu já tenho o recheio já com o falso bechamel. Aqui eu tenho a massa, eu queria já passar a massa pra gente... Tá bom, como a gente vai trocar de lugar aqui? Vamos trocar de lugar. Vem pela frente. Beleza. Você não quer ficar na frente pra você abastecer, Bento? Vem pela frente e eu passo por aí. Beleza. Com licença, gente. Pausa pro comercial. Compacta Print, quem tem tá bem. 11 3188 7000. Com licença. É ao vivo, viu, gente? Não Dê tem a essa volta. de... Virou pro lado, a massa já tá pronta. Virou pro lado, o bolo já tá feito. Não, aqui é tudo ao vivo, viu? É legal que é um passo a passo que a gente explica até no workshop, né? Eu vou até falar um pouco sobre o workshop. Por favor. Você que não se inscreveu ainda, gente, se inscreva. A gente voltamos com o workshop com uma quantidade reduzida, uma quantidade suficiente para sua segurança e para nós. Tanto eu quanto o Bento, a gente faz exames regulares toda semana, por isso que a gente já é parceiro ali. Quando vai sair, tem que falar pro outro. Brincadeira. E, na verdade, o que a gente quer fazer mesmo para você é um dia onde você vai aprender a usar o equipamento e muito mais do que usar o equipamento. A gente quer mostrar para você também todos os passo a passo, os outros processos. Então, aí, Cris. Não percam, tá? O workshop. Se inscrevam aí, em breve o link do mês de junho já está disponível. Esse mês já está saturado, viu, Bento? Já está lotado de gente. Já encheu? Já encheu. Só fui trocar a luva aqui. Afinal Maravilha. de contas, eu tinha misturado ali o recheio. E aí fui tentar colocar a luva e minha mão é meio pequena, acabou rasgando a luva. Rapaz. Então... E as perguntas, Cris? Vamos lá, as perguntas. Enquanto eu coloco a luva aqui, a gente vai respondendo as perguntas. Sim. A Kenny agradeceu. Nós temos o Cássio que falou que delícia. Eu acho que o Cássio já provou, viu? Cássio Pessoal já que deve não conhecer. compartilhou, 2 recadinhos. Não compartilhou? Compartilha agora, tá? Tem um botão de compartilhar aí embaixo. Compartilha na sua rede social. E o segundo recado também é quem não é cliente Compacta Print, deixe seu telefone ou e-mail ou a maneira que você queira receber seu orçamento, que em instantes os nossos consultores vão te mandar um portfólio completo, tirando dúvidas, enfim. Se quiser ter uma ligação, eles ligam agora para você, tá todo mundo na ativa, tá bom? Então, façam isso. A Alessandra deu um feedback, falou muito bacana o workshop, vale muito a pena. Tirei muitas dúvidas e aprendi bastante. Agradeço, Alessandra. Abraço pro maridão também. Grande Agradeço abraço, aí. Alessandra.
Então, Cris, sem mais delongas, eu já vou passando a massa, já vou ajeitando aqui o tamanho do salgado. vamos falar da máquina, tipo assim, Bento, a máquina começou do zero, tirou da caixa, você tem uma massa pronta. Vamos fingir que você está começando um dia da produção aí. Você fala assim, Cris, eu vou começar um dia da produção. Tem um montante de massa, tem um montante de recheio. Como eu começo? Tá tudo zerado os comandos. Então, vamos lá, você que já é cliente agora vai aprender. Se você faz de um jeito, talvez a nossa maneira seja um pouquinho mais simples para você aí. Tá? Ótima pergunta, Cris. E ótima dica, né? Na verdade, aqui que eu fiz. Para evitar todo aquele processo que pode ser cansativo para vocês, o que a gente fez? Eu montei a máquina, coloquei as mandíbulas para fazer o formato de gota, que é o da coxinha. Com essa máquina, vocês fazem a coxinha de 10 até 120 gramas, tá? Pode ser um pouquinho maior, só que se passar um pouco, aí tem que finalizar nas mãos, tá bom? Mas com um formato, com uma estética boa, foi de 10 até 120 gramas. Seguinte, eu coloquei então as mandíbulas para o formato de gota, eu coloquei aqui o bico número 2. Como que a gente identifica se é o número 2, né? Muita gente pergunta, poxa, mas não tem número. A ideia de não colocar número e não identificar ele com alguma coisa é para não ficar relevo, onde pode sobrar resquícios de recheios anteriores ou de massas anteriores, tornando o salgado de vocês mais perecível. Ó, o que eu faço? Todas as vezes, quem já fez workshop sabe, quem já viu nossas lives sabe, todas as vezes eu organizo uma do lado da outra. E daí não tem erro, né? Não tem como achar que esse bico aqui é o número 1, né? Tá vendo, ó? É meio que automático. Então a gente usa a proporção. 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3 e 4 com 4. Por que disso? Porque a gente vai ter uma parede segura e aí na hora de fritar, evita ou é uma possibilidade a menos de você ter o problema do salgado estourar. E aí, como de padrão, de praxe, vai esse bico número 2, eu vou fazer a coxinha número 2, que é aquela coxinha de festa, né? É o tradicional tamanho de festa aí. Até pra gente depois degustar. Ou tamanho até, como se fala? O tamanho aquelas porções também, né? Dependendo da porção na verdade, essa é a famosa coxinha de festa, essa né? É a festa mesmo. Ela pode variar de 25 a 30 gramas. Quem vai definir o peso são vocês, tá? Vocês quem vão definir o que seria uma coxinha de festa. Tem cliente, a gente fez um workshop na semana passada que ele pegou uma coxinha de festa e falou assim, olha, minha coxinha de festa, essa eu vendo a R$1. Então, quer dizer, isso depende de região. Não tem tabela, né? Não tem tabela. É assim, a gente fala pelo mais popular, aquelas menorzinhas que são as de copo. Aí depois vem para festa, né? Coxinha de festa, a tal da coxinha de R$1 e a coxinha de lanchonete, né? Então a gente definiu assim. Não tem problema se a sua coxinha de festa é do tamanho de copo, se a sua coxinha de festa é do tamanho de R$1, não tem problema. Quem vai definir são vocês. E para definir isso, basicamente a gente tem que montar a máquina, dar uma higienizada. A gente tem vários vídeos mostrando como monta, né? O passo a passo. A gente já teve cubas de outras cores, então assim, independente da cor da cuba, a montagem é a mesma. Desde a primeira máquina até agora, o painel sempre é composto pela parte da massa, do recheio e do cortador. Isso é regra, tá? Sempre teve mandíbula, sempre teve cabeçote, sempre teve cuba. Então o que eu mostro? O que a gente mostra no nosso vídeo, né, Cris? A gente mostra tirando da caixa, montando, desmontando. É legal ter atenção sobre isso. Tá no nosso YouTube, tá lá no nosso canal. Tá por número, tá numerado e vai um na sequência do outro. Vale a pena assistir esse vídeo do unboxing, né? Do tutorial do zero do equipamento. Exatamente. Então é o seguinte, Cris, hoje eu vou passar a massa. E aí como que a gente começa? O que a gente sempre ouve, né? A gente posta ali uma coxinha bonita, o pessoal fala, qual a configuração? Me empresta essa configuração. Me empresta essa configuração. Gente, é muito importante vocês saberem o quê? Não significa que, porque eu utilizei uma configuração e deu certo aqui, que aí vai dar certo. Mas não é que porque a máquina tem problema. Quem me garante que a massa de vocês vai estar com a mesma quantidade de líquido, de sólido e de gorduroso? Os ingredientes que eu utilizei, se eu usei margarina, uma farinha de assado e água, é diferente do Bento ter usado leite, farinha de pastel e óleo, entendeu? Exatamente. Então isso pode variar. Então a textura depende da temperatura de cada região, da quantidade de falso bechamel ou requeijão ou catupiry vocês tenham colocado, tudo isso influencia. E muito importante, a entrada de energia de vocês lá. Todos vocês, quando comprarem a máquina, confere se a tomada lá da parede de vocês está ok. A entrada de energia é essencial. Esses grandes varejistas, eles não contam para vocês, mas aqui a gente conta. Tem que olhar a fiação, tem que ver se está na tensão correta, tem que usar tudo certinho. Uma tomadinha sozinha, né? Tudo tranquilo. Uma tomadinha sozinha para que vocês não tenham problemas precoces com a máquina. A gente disponibiliza de atendimento, de assistência técnica, porém a ideia aqui é trabalhar, não é falar de problema, né? E por falar nisso, eu já vou passar a massa. Então eu fracionei em pequenas porções aqui
E aí lá vem a pergunta, mas você vai começar por onde? Como que você vai fazer? Eu vou começar pela metade. Então eu vou colocar, por exemplo, a massa aqui, no 50. Coloquei a massa no 50. O cortador, no 30. Ah, mas que tamanho de salgado que vai dar? Vamos ver agora. Então, para vocês que vão utilizar a máquina, vocês têm que se familiarizar. Vocês têm que utilizar a máquina, tem que testar. Faz uma porção de massa, faz uma quantidade dessa aqui e vai testando. Troca bico, troca mandíbula. Vão fazendo os testes para que vocês não sejam surpreendidos com um grande pedido. Afinal de contas, imagina eu inventar de viajar para a praia com meu carro automático, só que eu não sei dirigir. Como é que faz? Ganhou a chave agora, vai embora, Bento. Você sabe nem sair do lugar muitas vezes, né? Entenderam? Então vocês têm que se familiarizar. O Christian fala muito sobre o dia da produção. Isso é muito importante se atentar. E vamos para a produção. Então aqui, só um insight para falar rapidinho, Bento. Por favor. Até para dar uma linha de raciocínio para você. Na realidade, gente, a máquina ela produz 4.000 salgados hora, ou 40 quilos de massa a hora, como preferir. Então o que acontece? A gente quer fazer uma explicação para você que não necessariamente, talvez você que esteja começando, precise de 4.000 salgados por hora. Então a gente vai fazer aqui um salgadinho com uma configuração mais lenta. Aí você vai pegando o jeito e você vai aumentando. Há um macete aí, tá? Então legal, dá para mandar ver. É legal que isso aí dá o tal do gatilho para outras ideias, isso, né? Por exemplo, aqui eu estou utilizando a massa no 50. Gente, não é 50%, não é 50 gramas. É a velocidade em que a massa sai pelo bico. O cortador está no 30, mas é 30%? É 30 gramas? Não, não é isso. Ele vai cortando, vamos supor, na velocidade 30. Né? Se eu aumentar a velocidade, ele corta mais rápido. E aí tem uma resposta bem simples. Mais rápido, o salgado sai menor. Mais devagar, o salgado sai um pouco maior. Lembrando de fazer a troca sempre dos bicos, tá, gente? Então, basicamente é isso. Então, coloquei no 30 o cortador, a massa no 50, com o intuito de ver o que vai dar aqui, né? Estou utilizando o bico de 2, passagem de massa, né? Bico 2 com o bico 2 de massa com o bico 2 de recheio. E aqui, gente, muito importante, o recheio é o último, é a finalização do salgado. É como se fosse a cerejinha do bolo, né? Então, assim, o recheio é no final. Configurou, chegou ao tamanho que vocês desejam, aí eu vou acrescentar o recheio. É só isso. Então, todos os testes que vocês forem fazer, coloquem somente a massa. Coloca a massa que a máquina puxa sozinha. E por falar nesse puxar sozinha, aqui a gente está usando essa tampa de proteção, uma imagem tá? Ó, eu vou aí. remover para vocês terem uma ideia, tá? Tem que usar, tá vendo? Com a tampa. Não pode colocar as mãos dentro, afinal de contas é uma máquina. Não pode colocar as mãos dentro por 2 motivos. Se empurrar a massa, vai sair muito lá no bico e aí vai variar o tamanho. E se empurrar a massa, a máquina vai estar ligada, é perigoso machucar a mão. Então, gente, nunca coloque a mão dentro da cuba, tá bom? Aí é uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente vê vídeos aí onde o defletor está virado para um lado, a pessoa empurrando com a mão, gente, não pode, tá? Afinal de contas, fala sobre aquele exemplo que você dá da bicicleta, né? A gente aqui, ó, estamos vendendo e estamos dando curso grátis aqui, esse treinamento. Tem o nosso workshop também. Então aqui é como se você comprasse o carro e ganhasse a carta, né, Cris? Aí na carta, quando você vai tirar a carta, eles falam o quê? Por exemplo, quando você compra a bicicleta. A bicicleta mesmo, o manual fala, e instrui que você use as 2 mãos no guidão, sempre. Se você, talvez, é uma criança, vamos supor, todo mundo aqui é criança, e ganhou uma bicicleta e vê todos os amiguinhos tirando a mão no guidão, se você fizer isso na primeira semana, acontece o quê? Então, é uma questão de familiaridade. A palavra-chave sempre é essa, use sempre para você, e principalmente para o futuro, que você vai comprar mais equipamentos, familiaridade. Precisa conhecer o que você vai utilizar. Não tem o domínio? Familiaridade. Vai lá mexer, vai fazer esse teste. O que a gente faz aqui, a gente indica você fazer em primeiro passo é o teste de passagem de massa. Então o Bento fez uma configuração aqui, 50. Colocou a massa no 50, só ela. E cortador, você colocou no quê, Bento? No 30. Vamos testar? É um teste. Vamos ver. A gente vai testar. Primeira vez que eu estou mexendo na máquina, não conheço do equipamento, eu preciso mexer. E para eu produzir, eu não preciso esperar vir aquele bom e velho pedido de 5.000 salgados e aí eu vou mexer na máquina. Não, gente, vai testando. Tira um dia da semana só para fazer os testes, que aí com certeza quando vier aquele pedido tão esperado, vocês vão estar familiarizados, não vão sofrer nenhum tipo de... Talvez ansiedade, a gente fica muito ansioso, né? Fala ansiedade. Assim, quero que funcione rápido. Já liguei a máquina aqui, eu queria que você desse uma filmadinha aqui, que eu quero mostrar sobre a alimentação. Só porque eu vou mostrar, eu estou tirando a tampa, tá, gente? Ó, quero mostrar o jeito que se alimenta a máquina, tá vendo? Ó, fiz em pequenas porções, coloquei, defletor tá vendo? Ó, instalado. Defletor virado para cima. Ó o que o defletor faz, ó. O defletor vai jogar a massa de volta na rosca. Empurrou, apareceu 2 dedos aqui da parte da rosca, pode colocar mais massa. Eu estou apoiando o dedo aqui, gente, mas é só para mostrar para vocês, tá? Não tem necessidade de apoiar as mãos, tá vendo? Ó, o defletor já mandou de volta, ó.
A rosca puxou sozinha. Que hora que eu devo colocar massa? Quando está aparecendo parte da rosca. Então tem que alimentar constantemente. Se eu não alimentar constantemente, sabe o que vai acontecer? Vai dar variação no tamanho do salgado, variação no tamanho do seu doce, tá? Então o que é importante saber? Que tem que ter massa na cuba para empurrar o que tem lá no cabeçote, tá? Aqui a gente está fazendo aquele salgado, acredito que vai sair de 25 gramas mais ou menos. E aí já a gente vai fazer o teste. Sabe por que eu parei? Gente, não precisa fazer 300 salgados para ver se tem recheio, se o bico tá ok, se tá saindo igual. O Christian colocou a tampa aqui, produziu 20 salgados, vamos ver. Será que vai sair tudo do mesmo tamanho, do mesmo peso? Eu vou pegar isso aqui porque a gente não vai usar agora, tá? Cuidado com a bagunça aí, Cris, que isso aí me dói. Pode deixar que eu vou deixar do jeito que você gosta. Beleza. Então vamos lá? Que tamanho será que essa coxinha vai sair? Que peso? 17 gramas. 15 gramas, legal variar. Legal assim, né? Não pode variar muito. Ó, eu tenho uma coxinha de 17 gramas e eu tenho uma coxinha de 15 gramas. A máquina, sim, pode variar de 1 até 3 gramas. Isso na estética não aparenta, tá bom? E se for no peso, gente, coloca um a mais, não tem problema, tá vendo? É difícil o cliente que vai chegar lá e vai ficar medindo o salgado. É difícil o cliente que vai levar a balancinha para pesar, né? Então vendam por unidades, vendam cento, vendam metade, né? Mas ó, um de 17 e um de 15 gramas. Esse salgado aqui, ele está sem recheio. Quando eu colocar o recheio, ele vai para aproximadamente 22, 23 gramas, tá? Então vocês têm que manter esse padrão. Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Manda um abraço só rapidinho pro seu amigo Cleiton Souza, lembra do workshop? Ô, Cleiton. Tá até convidando o pessoal, Rosângela Cleiton aqui. de Carapicuíba, lembro muito bem. E aí, Cleiton, gostou? Manda recado pra gente aí. Ó, aqui eu tenho um de 15 e um de 18 gramas. 3 gramas de variação. Tá vendo aqui, gente, ó? Quase nada, tá? Então pode variar, isso depende de como você utiliza a máquina, mas vocês veem que é assim, de 1 a 3 gramas. E aqui, ó, como eu só estou utilizando massa, ó, posso voltar. Isso aqui é até anti-estresse, ó que legal, dá um estralinho aqui. É bom, né? Posso voltar a massa, que ela já dá uma textura legal, e aí eu vou testando. E aí, você quer salgado assim, quer maior? Me conta aí, Cris. Manda o desafio aí. Aqui, o pessoal responde rápido. Pessoal, é esse tamanho de salgado? Porque assim, ele tá saindo com esse peso, Bento. Quanto que, na verdade, até respondendo a pergunta, tem duas perguntas para você. Manda. Como eu vou fazer aqui para agora começar a trabalhar? Porque assim, esse peso você já mediu e manteve um padrão, certo? Com essa programação que você colocou. Quando eu colocar o recheio, ele vai para quanto? Como é que eu vou saber isso? Como é que eu faço essa conta? Boa pergunta. Em todo salgado produzido na máquina, 30% é recheio, 70% é massa. Gente, pode passar 2, 3 gramas, 5 gramas de massa a mais, então 35% é de recheio e 65% de massa, não tem problema, tá? O importante é alimentar constantemente a máquina, para quê? Para que não dê variação de tamanho do salgado, tá? E eu tô falando aqui e tô fazendo coxinha. Enquanto eu falo com vocês aqui, eu tô fazendo coxinha. Só não tá 100% porque não tá com recheio, mas a máquina tá trabalhando sozinha. Então, ó, vocês veem que não tem necessidade de colocar a mão aqui dentro, não precisa, é perigoso. Tá? Vocês podem machucar as mãos, ó. Máquina saindo, cortando constantemente e tudo ok. Tô esperando puxar. Sim, eu vi que manteve um padrão. Então vamos dizer assim, o teste de passagem é exatamente esse. Faça um teste de passagem somente de estética para você ver que você achou e encontrou uma velocidade de abastecimento aqui para colocar massa, ok? Então aí sim você pode falar, ó, legal, vou anotar essa configuração que se eu respeitar essa receita e amanhã usar no mesmo horário, enfim, com a minha rede elétrica, eu sei que pelo menos é um norte para mim começar. Tá? Muito importante, se eu alimentar constantemente, eu não vou ter variação do tamanho do salgado. Esse tamanho tá bom? Se esse tamanho estiver bom, parou a máquina, neutraliza aqui na parte de baixo a massa, neutraliza aqui na parte de baixo também o cortador. Focar aqui, por favor. Ó, foca aqui, por favor. Chega bem pertinho, pessoal, dá uma olhada, por favor. Tá. Vamos voltar para o zero. Então a máquina estava ligada, tá? Eu estava alimentando constantemente, e aí eu cheguei ao tamanho que eu queria. Desliga nesse botão liga e desliga. Ah, gente, lembrando, a máquina é monofásica, tem 127 e 220, não é bivolt, mas temos as duas voltagens disponíveis. Cheguei ao tamanho que eu quero, beleza? É o salgado do jeito que eu queria? Aqui, nessa parte do painel eu vou neutralizar a massa e vou neutralizar o cortador. Então, eu já sei que está configurado para como eu queria, beleza? E aí eu tenho que passar o recheio. Para passar o recheio, tiro aqui, tá? Vai ficar aparecendo o orifício do recheio. Que a massa já está apontada aqui, massa né, já tem massa na cuba, tem massa no cabeçote. Então, conforme eu for alimentando, ela vai puxando. Hoje a gente vai fazer coxinha de festa, Cris.
Sem mais delongas, sem esticar de muito. Rã, tá? Coxinha de rã, você que chegou de depois. rã de festa. Perfeito, você Festa que... é uma festa da rã, hein? Você que chegou depois, hoje a gente está mostrando o passo a passo do equipamento e com uma receita sensacional, que no caso é a coxinha de rã. Você que chegou desde o começo, agradeço e curte aí já pra gente o vídeo. Ajude realmente, cada vez que você curte, você ajuda tanto os seus amigos aqui, tanto o Cris quanto o Bento também. Então, com certeza. Curte aí, tá? Pra ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e o Facebook entregar mais ainda esse vídeo pra galera. Cris, como eu vou fazer o salgado pequeno, eu vou colocar uma configuração aqui aproximada. Por exemplo, no recheio, eu vou colocar o recheio no 15. Aqui no potenciômetro, eu vou colocar no 15. Então já usamos a massa no 50, cortador no 30 e vamos botar um recheio no 15 agora. Isso. Vou colocar o recheio no 15. Gente, excesso de recheio faz com que o salgado não feche. Então testa no 15. Corta 10, 20 salgados. Faz o teste, passa uma linha. Inclusive, produção, depois a linha, ela fica lá nos materiais do workshop, lá. Isso, naquela na caixa preta. lá tem uma... Isso. Tem uma linha de pescador que a gente fica mais fácil pra gente cortar e você conseguir visualizar certamente até a parede. Quando eu passo a faca, ele meio que empurra, ele acaba amassando, amassa. né? E aí a gente não consegue ter uma ideia de qual é a parede do salgado. Por falar em parede de salgado, como a gente está sem nada aqui, ó, quando eu faço o teste aqui, gente, tem um espacinho lá dentro, tá? Ó, eu vou pegar a linhazinha, eu vou mostrar um pra vocês, eu vou cortar aqui. Estoura uma perto do microfone assim, o pessoal vê que realmente tem um vácuo de ar aqui. Vou ó, pegar assim, algumas ó, aqui, ó. Ó, gente, ó. Esse é o espaço onde vai ficar o recheio. E aí, sobre a quantidade de recheio, depende de vocês, gente. Quanto mais recheio, mais valorizado o teu salgado é. Esse recheio aqui de rã, como eu sei que é caro, obviamente, sabe o que vai acontecer? É R$35 o quilo, gente. Essa iguaria, sempre a gente costuma dizer na parte do marketing, no nosso workshop, que imagina você, a sua cidade. Aliás, ninguém interagiu com a cidade hoje aqui, não sei a nossa mídia do Uruguai. Coloque a cidade que você está assistindo essa transmissão, coloca aí. Eu quero saber se na sua cidade tem algum lugar que venda coxinha de rã, seja bolinho de rã, ou qualquer iguaria que vai rã. Se você pensar, Cris, Bento, eu não gosto, mas talvez seu público goste. Imagina o pessoal, tem certeza que o cara vai comprar um centro de salgado só como para esse. dizer que comprou, só para dizer que comeu, né? Porque aí depois no bate-papo, isso, depois no bate-papo entre família, ó, comeu, eu já comi rã, eu comi, você já comeu rã? É isso aí, gente. E aí serve para várias outras coisas. Jacaré tem aqui, ó. No Mercadão de São Paulo, jacaré, ó. A live de jacaré, ó. Já quero coxinha de jacaré. Coxinha tá bom. de jacaré. Próxima terça-feira é coxinha de jacaré, daquela marca famosa lá. Verdade. Então, gente, é isso que acontece. Eu e o Christian, a gente viaja, a gente anda São Paulo inteiro e todo lugar que a gente vai, que a gente vê alguma coxinha diferenciada, coxinha de costela, coxinha de rabada, eu comi outro dia, Cris. Gente. Delicioso. Gente, o preço era uma coxinha pequena assim, ó. Porque você vende a história junto, né? Então, exatamente. Vamos fazer um teste de comportamento com esse recheio, Bento? Vamos fazer um teste de Vamos comportamento. ver como ele sai pelo bico? Já vai colocando. Tá? Lembrando que você pausou, né, Bento? Você já encontrou o tamanho da massa com cortador e massa, ele desligou lá no potenciômetro lá de baixo, onde você desliga a chave individual. Agora ele vai deixar ligado apenas o recheio. E ele disse que colocou no 15. Então, não que seja regra, tá? Ele só tá falando assim, vamos começar por algum lugar. Eu então a gente tá passando isso pra vocês, eu preciso né? começar por algum lugar, né? Ó, esse bico aqui é pequeno. Isso aqui é onde vai ficar o recheio. Tem uma coisa bem legal aqui, gente. Quando o recheio entrar dentro dessa coxinha, ela vai fazer o quê? Ele vai expandir. Ele vai fazer a paredinha do salgado abrir, tá? Então, lembrando que quando a gente tem um salgado feito na máquina, o recheio vem de baixo até lá em cima, tá? Então, o que é importante saber? Que eu vou ter recheio daqui até aqui. Mas falando assim, fica até difícil para visualizar e para vocês perceberem. Vamos fazer com recheio mesmo. Então, você vai ligar o recheio já aí? Eu tenho uma observação. Eu vou colocar para dúvida aqui. Eu quero um pouquinho maior, Cris. Eu acho que eu quero um pouquinho maior, porque essa festa aqui tá muito... Não, tudo bem então. Vamos voltar? Vamos voltar aqui, ó, rapidinho. Tá bom. Não mexi em nada, só coloquei aqui. Então vamos abastecer agora, né? As massas. Isso. Quero um pouquinho maior para parecer, sim, aquela coxinha de festa, que aí quando eu colocar o recheio, gente, vai ficar delícia. E o que você vai fazer para aumentar o tamanho dela? Eu vou aumentar a saída da massa. Eu estava usando a massa no 50. Vamos colocar no 70? Tudo ao vivo aqui, viu, gente? Ó, no 70 eu empurro a massa com mais frequência. Então, automaticamente eu aumento, né, o tamanho desse salgado. Tá vendo aqui, ó? Ó, dá até para comparar aqui, ó. Acabou de sair aqui, ó. Ó. Essa mudança já foi significativa. Vamos alimentando a máquina, não pode deixar faltar massa. Vou colocando aqui a massa, vou passando a massa só mais um pouquinho aqui, Cris, para eu ter a garantia de que não vai variar o tamanho do salgado, tá? Beleza, a galera de Zona Sul, lá o Bill Buarque, de Campo Limpo, José Cássio de Tapetininga, Renata de Chapadão do Sul,
Diva Nilza falou que beleza a live. E o nosso Marcos Cortez, amigaço, lá de Garopaba, Santa Catarina. Amigaço Marcão. do nosso consultor branco aqui na nossa da Compacta Print. É isso aí. Eu aumentei um pouco. O que eu fiz aqui para mudar um pouco o tamanho? Um pouco, tá, gente? O que eu fiz aqui para mudar o tamanho? Eu simplesmente aumentei a saída da massa. Então, saindo mais massa, o salgado vai sair um pouco maior. Mas tem uma dica e um detalhe. Deixa eu parar aqui, que é o seguinte. Se vocês querem uma coxinha muito maior, não adianta de nada colocar a massa lá no 100. Troca o bico, coloca um bico maior. Que hora que eu devo trocar o bico? Quando a estética começar a mudar. Quando ela começar a perder aquele padrão Formato de coxinha, gota, o né? formato de gota, e aí começar a perder a estética. Aí o que a gente faz? A gente troca o bico para o maior. Se vocês querem uma coxinha menor, troca o bico para o menor. E assim vamos fazendo testes, tá bom? Ó, Cris, eu acho que tá bom agora, tá vendo? Em comparação àquela anterior, ó, mudou bastante. Já aumentou, gente, ó. Já aumentou, tá? E uma dica bem legal. Se vocês estão mexendo na massa, não mexa no cortador. É como... A gente sempre usa o exemplo de carro porque é bem semelhante, viu, Cris? É como acelerar o carro com o pé no freio, né? Ou então eu querer frear com o pé no acelerador. Então, acelerar com a embreagem afundada. Isso. Então, gente, mexam só no potenciômetro do cortador, mexam só no potenciômetro da massa, e aí vocês vão conseguindo fazer as configurações. Lembrando, façam o dia da produção, para vocês terem liberdade para trabalhar o dia inteiro sem pressão, tá bom? Beleza, responde só uma retirar questão aqui, do Cris? Pedro Júnior. Pois Ele não. perguntou aqui para nós sobre a maceira orbital 10 quilos. O motor aguenta o tranco? Essa é a pergunta sincera do nosso amigo Pedro Opa, Júnior. com certeza. Todos os nossos equipamentos, antes de irem para o mercado, por exemplo, essa máquina ela tem mais ou menos 5 anos aqui na Compacta. Só que já tinha, há 7 anos ela já estava sendo testada, projetada, para ver se está tudo ok. Então, qualquer um de nossos equipamentos, antes de ir para o mercado, eles são passados por diversos testes. Inclusive eu e o Christian aqui, a gente faz o test drive. A gente faz o test drive aqui e só libera se o Christian aprovar, entendeu? Então é isso, contar gente. um spoiler aqui, né, Bento? Ok? A gente vai falar ao vivo para vocês. Assim, existem maceiras específicas para assado. Se você trabalhar com pão ou coisa bem pesada, existem maceiras para esse nicho porque ela tem um motor específico e esse torque, tá? A gente já está, inclusive, dá o spoiler, a gente está trabalhando exatamente num projeto como esse para uma maceira específica de massa de assados, massas que sovam, tá? E exatamente essa maceira 10 quilos ou a 5 quilos, enfim, as outros modelos que a gente tem, são maceiras com finalidades de massa de salgado frito ou recheios apenas, ok? Então, fica a dica. Exatamente. Quando a gente faz aquela tal da liga gastronômica, que eu vou misturar o sólido, o líquido e a gordura, a maceira ela vai ser responsável por dar a liga e, obviamente, cozinhar. Afinal de contas, pode levar ao fogo, deve levar ao fogo, e massa de salgado tem que ser cozida. O finalzinho é fritar, né? Se eu tenho o recheio pronto, se eu tenho a massa já cozida, empanei bonitinho, é só dar aquele choque, já vai ficar maravilhoso. Não precisa deixar um salgado fritando por 10 minutos. Se tiver acontecendo isso, alguma coisa está acontecendo errado, que não está ligado diretamente à máquina. Então, gente, massa cozida, recheio pronto, depois é só dar um choquinho. Todos têm que ser empanados, os que são fritos, tá? E aí, nesse cardápio gigantesco aí, tem os que são assados, tem os doces e assim por diante. Sim, então fica respondida aí a dica do nosso amigo Pedro. E manda um abraço para Renata, que é lá de Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco. Ô, lugar bonito. Renata, grande abraço. Curte a gente aí, segue lá no canal, tudo ok. Então, Cris, eu passei a massa aqui. Pessoal, eu tiro esse excesso que está entre o bico e a mandíbula para eu conseguir visualizar se está saindo recheio, se já tem recheio. E aí, como o Christian está do outro lado, ele já vai colocando o recheio. Sim. Eu coloquei o recheio no 15. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar no 15, Cris, porque eu vi que ele está bem pastoso e está legal. E depois que a gente fizer uns 10, 20 salgados, a gente para a máquina, corta e vê se tem recheio. Lembrando que o recheio ele tem que ser processado a ponto que ele passe pelo bico, que ele não enrosque no bico. Quando processar, gente, acho que vocês já viram nas lives eu catando aquele feijãozinho, por quê? Porque às vezes sobra um pedacinho maior. Tem igual um nervinho ali, né? Tem Sempre tem uma emenda. E aí ele pode entupir permanentemente ou momentaneamente. Se entupir momentaneamente, a massa está saindo e está cortando. E aí se sair sem recheio, é um grande problema que vai entrar aquela questão do mito, né? Que salgado de máquina não tem recheio. Então deixa pastoso, processa a ponto de passar no bico. É até legal, quando vocês forem processar, que tamanho de salgado que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou usar o bico número 1. Será que esse frango, essa carne de rã passa aqui? É isso que vocês têm que pensar. Poxa, eu vou fazer um salgado de 50 gramas, aquele Hoje salgado minha produção grande. é salgado para repor meu estoque de salgado de R$1, Bento. Então, vamos direto já no bico maior. Então, não precisa processar tanto. Diferente do que acham, é pastoso, mas não é patê. Não é em pó, não é frango em pó, não é carne de rã em pó. Ó, vocês podem ver aqui, ó.
Tem fibras ela ainda, tem né? fibra, tá vendo? E essa fibra é responsável por dar aquele aspecto de, né, eu tô comendo carne, Fica uma mordida tô comendo bonita, frango, né? Uma mordida bonita. Exatamente. Então hoje a gente está usando o bico número 2. Qual foi a primeira coisa que o Christian fez? Ele falou assim, qual bico a gente vai usar? O número 2. Legal, vai usar o número 2? Ele processou proporcional a passar pelo bico número 2. E obviamente a gente deixou pastoso para ele deslizar pela máquina e sair pelo bico. Beleza? Cris, maravilha. Então, ó, eu vou desligar a massa, vou desligar o cortador, deixei só o recheio ligado. Coloquei o recheio no 15 e bora lá. Então, ó, primeira colherada, o motor já tá ligado. E claro que o aspecto de saída, né, Bento, é até comparativo, porque o orifício de saída de massa é bem maior relativo ao do recheio, né, Bento? Então, claro que, tipo, eu não consigo... Tem muita gente que às vezes fala, é verdade que eu posso colocar metade do que tá da minha massa, que vai dar certo? Então, na verdade é assim, Cris. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ter recheio na cuba para ele empurrar o que está no túnel aqui para sair no cabeçote, tá? Então, tendo recheio na cuba, com certeza eu vou ter vai empurrar o recheio que está aqui no cabeçote, tá? Estamos só esperando ele chegar até o final. Diferente da massa, gente, pode colocar recheio, pode caprichar no recheio aí, pode encher até mais ou menos o defletor aqui, pode colocar que já está aparecendo. Ó, filma aqui na frente a gente, ó. Tá saindo bem lento, tá tudo ok, sem exagero, tá vendo? Pastoso, então ele não quebra, tá? A ideia de ser pastoso é para sair constantemente, deslizar pela cuba e não ter aquele problema de ficar esfarelando, caindo recheio sim ou não. Tá pastoso, tá misturado, tá tudo ok, tá? Então, sabendo que eu tenho recheio aqui no cabeçote, sabendo que eu tenho massa lá na cuba, vamos para a verdade agora, né, Cris? Já deixei configurado. Tem alguma perguntinha aí antes da gente fazer? Sim, Gerson perguntou se o frango tem, se é necessário triturar ou só desfiar. Gerson, proporcional ao tamanho do seu bico. Se você for fazer uma coxinha que ou só desfiar não vai enroscar no bico, pode deixar desfiado. Se você vai fazer aquela coxinha de festa, tem que processar a ponto de que ele passe no bico e não enrosque. Tá? Então é importante se atentar a isso. A gente fala muito sobre o dia da produção. Eu, particularmente, meu dia da produção era terça e quinta. Hoje é só terça, porque quinta tem o nosso workshop aí, né? Excepcionalmente, no próximo dia 3, como é feriado, a gente antecipou para o dia 1, tá? O workshop, mas todas as quintas-feiras, com todas as medidas de segurança, como o Christian já falou, a gente faz exame toda semana. Já vai sair, peça ao seu consultor, assim que você efetuar negócio, se você já fechou o negócio e não participou do curso ainda, peça o link do mês de junho, se inscreva e corre lá para garantir sua vaga, viu, Gê? Maravilha. Então, Cris, só para a gente finalizar aqui, eu já passei a massa, já passei o recheio, estou ligando todos os botões e agora é a hora da verdade. Será que vai dar? Será que vai ter recheio? Cadê a linha? Vamos formatar pelo menos uns 10, 15 talvez, Bento, e vamos fazer um teste aqui, tá de padrão. Deixa eu ver aqui se tem recheio, a massa tem que alimentar constantemente. Vou colocar a tampinha aqui. Beleza. Tudo ok. Vamos ligar? Então bora lá para a verdade. Será que vai sair a famosa coxinha de rã hoje aqui? Vamos lá. Imagina uma iguaria dessa no seu bairro, no seu restaurante ou você como distribuidor. Nós saímos na frente, principalmente com um vídeo como esse, para mostrar para vocês que as possibilidades são infinitas. Você pode trabalhar além do cardápio do frango tradicional, como também com iguarias. Já pensou você vendendo esse tipo de iguaria? Eu tenho certeza que quando aparecer no seu cardápio, você fazer aquele impulsionamento maravilhoso do Facebook lá, as pessoas vão falar, talvez se dá o benefício de experimentar. Porque às vezes você tem uma opinião não formada e pensa assim, falar, talvez, Bento, Cris, eu não gosto, mas meu público pode gostar. Então, um abraço para todo mundo, abraço para Camila que está assistindo, abraço para Lucinéia e abraço para nossa amiga Adriana Cris, também. Vou te passar essa responsabilidade gigantesca. Tá Dá bom. uma conferida então, aí. Então, fecha um ângulo legal que o pessoal dá uma olhada. Você pisou essa daí? Deixa eu só ligar só para o pessoal ver o pezinho que vai ficar final. Pega um ângulo bem legal para mostrar o peso, ó. Tara tá 0. Bota 27. 26. Lembrando que eu havia aumentado naquele intervalo entre um corte e o outro, tá? Ó, então eu vou pegar uma linha aqui com toda a delicadeza para ela não deformar. Vou virar ele ao contrário aqui, ó. Ó, gente, que esqueminha legal. Depois eu uso o pezinho dela mesmo para cortar, ó. E vou abrir para vocês darem uma olhada, ó. Então, temos uma coxinha de rã. Que bacana. E é muito importante também você entender que, olha, tá recheada de fora a fora. Vai ser uma iguaria que vai solucionar o seu cardápio. Aí, se você colocar, você vai ser a pessoa pioneira na sua região. Cadê o pessoal que mandou a região aqui, ó? Que nem lá em Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco, tem algum lugar que venda coxinha de rã? Se não tiver, você vai ser a primeira, amiga Renata. Então, seja pioneiro e leve ideias aí. Dá pra você fazer, como o Bento falou, de rabada, de costela, enfim. Vem aqui que eu vou cortar outra agora lateralmente, pro pessoal ver também como que é a parede da massa, ó. Vou deixar esse aqui.
Eu usei uma linha de pesca, viu, gente? Linha de pesca é muito bom. Guarda aí. Se você tiver na caixa de ferramenta aí, do seu marido não é pescador, com certeza ele tem na caixa de ferramenta um novelo de linha que nunca vai usar. Então você pega emprestado dele. Cortei agora horizontalmente. E vou mostrar como que tá o tubo dela, né? Ó, tá vendo? Recheio de ponta a ponta. Ela tá preenchida. Aí você fala, Cris, esse salgado ele tá apto para fritura. Dá para mim trabalhar com fritura tranquilo com ele. Eu, como distribuidor, eu prefiro uma massa assim do que talvez uma parede muito fina. Eu, Cris, e te defendo essa causa. Por quê? Exatamente, faz aí que depois a gente vai fritar. E só quem é membro do grupo Salgadeiros Compacta Print, que é um grupo lá do Facebook, que é só de clientes da Compacta Print. Se você não é ainda, faça parte. Vai ver depois, eu vou mandar umas fotos lá desse fritinho, tudo bonitinho, pra você ver em primeira mão, tá? Então isso é conteúdo exclusivo. Vamos colocar aqui como se fosse conteúdo de membro, beleza? Então, agradeço. Se é nova, fala com eles e resolva. Isso. Quem tiver com algum problema, gente, olha que legal, a gente tem um departamento específico para te ajudar. Com então, certeza. Opa, ligue, caiu uma aí. Ligue e fala diretamente com... E sugira que o técnico faça uma chamada de vídeo ou te mostre fotos, vídeos. A gente tem bastante conteúdo para te auxiliar. O que não pode é ficar com dúvida e guardar isso para você e talvez ficar lá um ano. A gente já teve caso de pessoa, não usa a máquina tem um ano. Opa, imagina, tá com dinheiro parado, mulher. Vamos trabalhar aí, com certeza, mandar suas dúvidas aqui. Eu fiz na máquina e não tem nada de difícil, foi uma belezinha, saiu tudo do mesmo tamanho. Eu fiz para a festinha da minha netinha. Isso aí, Divanilson, já fez, ó, você viu? Já matou dois coelhos com uma cachorrada só. Já pegou ali, já para prender a máquina, já pegou, já usou, fez o pessoal de casa de cobaia para comer. E é exatamente essa a ideia. Não tem como você enfrentar a máquina, tipo assim, numa pressão. Então pega a máquina ali de começo, você está começando mesmo, põe a massa, põe o recheio e vai vendo, sem problemas, tá bom? A Kênia falou, muito show, parabéns pra vocês. A gente agradece, Kênia, tá desde o começo com a gente aqui. Espero que você tenha gostado. Fala de onde você tá falando pra gente. Abraço pro Leonardo, abraço pra Lucinéia. Lucinéia, exatamente isso, faça um teste. Se fosse muito fácil, vamos dizer assim, não é nem fácil nem difícil. É uma coisa de familiaridade, olha a palavra da familiaridade. Vem aqui pra máquina, coloca uma massa, faz igual a gente fez no começo. Você que tá assistindo em outra oportunidade, assista de novo, dá uma volta ali, volta pro vídeo. Você que também tá no YouTube, que depois a gente sobe essa live pro YouTube. Curte, compartilha, se inscreva no nosso canal. A gente está quase batendo a meta de 100 mil. E quando bater a meta de 100 mil, a gente vai ter uma surpresa especial para quem já é cliente da Compacta Print. A gente vai sortear uns negócios fantásticos. E também, a gente já tem um sorteio rolando aí. Eu quero que depois vocês olhem os nossos stories. A gente vai postar para vocês darem uma olhadinha. A gente tem uma promoçãozinha da máquina de estampa. A gente vai mandar uns brindes bem legais para os casais aí pro Dia dos Namorados, tá bom? Então, não percam aí. Se você não tiver seu crush, quem sabe? Faz você e o seu cachorro, você, sua mãe, você e seu pai. Faz tranquilo aí, dá pra fazer com todo mundo. Aqui é lá de Betim, grande BH, de Minas Gerais. Grande abraço, eu tô aqui na produção, gente. Ah, rapaz, já tem mais de um cento aí, tem não? Já acumulou aqui. Então guarda um pouquinho, depois a gente empana aí. Se quiser parar um pouco a produção. Parar um pouquinho aqui, porque... um detalhe bem legal, gente, não deixa acumular muito salgado não, quando vocês estiverem manuseando, porque senão pode amassar o outro. Então qual que é a ideia? Trocar o refratário. Encheu, troca o refratário. Pega outro refratário, vai colocando. Opa, e acho tudo que ok. eu tirei sem querer aqui, bem. Tudo certo, não tem problema. Isso aqui faz parte do processo. Tá bom. Outro refratário aqui, já vamos finalizando, tá? Hoje a gente só fez um tamanhinho para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, o que a gente está fazendo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Toda terça-feira a gente está aqui. Curtam a gente na nossa página, curtam a gente no nosso canal. Quinta-feira a gente tem o workshop. Também depois a gente posta alguma coisa. Para você que é cliente, Grupo Salgadeiros Compacta Print. Pesquisa, vai na lupinha do Facebook, Salgadeiros Compacta Print. Faz um videozinho, ambiente legal, marca Compacta Print, que a gente vai repostar para vocês, isso é bem legal. Perfeito, então acho que essas são as dúvidas de hoje. Tivemos novamente, né, na próxima semana. A gente não sabe o dia certinho, você pode fazer talvez na segunda, na quarta. A gente vai ver o próximo dia da próxima live. Mas na realidade a gente quer saber um pouco de vocês. Que live vocês querem? Coloque nos comentários. Cris, Bento. Quero de jacaré. De jacaré? De jacaré. Já tá ficando meio exótico a coisa aqui, né? Já foi coxinha de rã. Falta de jaca, hein? Falta de jaca, falta de jacaré. Como isso aí nós Christian tá anotado fala, aqui. com J. Como o Christian fala, gente, jaca quem não gosta odeia, mas quem gosta come beleza. Se você pôr no seu cardápio, você vai lucrar, viu? E é aquela questão, né? Eu faço questão de comer uma coxinha de jaca, mesmo não gostando, só pra... A história vem junto, né? O brasileiro é o melhor diretor de todos, né? Essas novelas da Globo, aí, se fosse qualquer escrita aí pro brasileiro, o brasileiro é monstro. Porque você pode pegar realmente qualquer enredo aí e falar, se o assunto for coxinha de rã,
você vai falar assim, poxa, onde você viu esse assunto? Eu vi lá na Compacta Print, fiz na minha máquina e estou vendendo bem. Então, eu já né, comi rã, agora eu posso dizer. Agora eu falo com categoria. Eu comi rã, carne deliciosa. É só saber temperar, só saber lavar, fica tudo ok. Não tem nada de diferente, lembra? Parece uma mistura de peixe com frango, mais acentuado, ele desfia, igual bacalhau, assim, é gostoso. Ele é perfeito. Acho que se você estiver aqui em São Paulo, depois dá uma corridinha aqui no nosso showroom. Aqui é o nosso showroom da Compacta Print. Faça uma visita, tá? Aqui é a Silveira Martins 111 na Sé, tá bom? Então acho que é isso, né, Bento? A produção já tá comendo, viu, gente? Ó, vamos acabar logo, senão não vai comer, Bento. Vamos acabar com essa live aqui, pelo amor de Deus. Massa cozida, massa saborizada, recheio temperado e tudo certo. Aí é só colocar para fritar. Hoje eu vou sair da dieta, hein, Cris? Um beijo pra vocês, até breve, viu, gente? Tchau, tchau. Tchau.